Bitcoin valorizando mais de 100% na nossa carteira pessoal, o que fez nosso dinheiro simplesmente dobrar com uma única moeda. Apesar das nossas carteiras feitas por IA não ter Bitcoin, algumas ações dispararam. Mas do mesmo jeito que subiu, muitas também caiu, viu? Muitas mesmo, tá? Fundos imobiliários então nem se fala. Mas também o mercado esse mês foi bem agitado. Só para você ter ideia, o Bovespa caiu 3,87% esse mês. Então foi uma coisa bem complicada, né? O IFIX, índice dos fundos imobiliários, já caiu 1,87%. Inclusive, segundo mês seguido caindo, viu? Eu chego até choro, né, quando eu vejo a minha carteira pessoal. Bom, mas esse mês o mercado de renda fixa foi bem agitado. Não sei se vocês viram a notícia do Carrefour, onde ele ia parar de comprar carne brasileira na França. Isso aí deu o que falar, hein? Tanto que ele foi boicotado, já que as empresas brasileiras também não iam vender carne para ele aqui no Brasil. Isso para todos os mercados do grupo Carrefour. Com isso ele deu uma pequena queda que do nada no final do mês aumentou ainda mais, indo para mais de 11% de queda. Mas diferente dele, a gente teve várias quedas nas ações, como a MRV, que caiu mais de 24%, o Açaí, que caiu mais de 12%, a gente também tem a Magalu, que caiu menos esse mês, mas em 6 meses já caiu mais de 25% e mais um monte de ações por aí. Mas em compensação a gente teve até algumas que subiram bastante, tipo a Petrobras, que voltou a subir inclusive. A gente também tem a Marfrig, que também teve uma alta impressionante de mais de 23%, que foi muito bom, sem contar da Embraer, CVC e Brava Energia. Agora, fundos imobiliários, como a gente falou do IFIX, tá difícil, viu? Se liga nessas quedas do mês. É até difícil achar um que tá valorizando, né? Agora no mercado exterior, o mercado com Trump como presidente tá bem animado. O S&P 500 teve uma alta de 3,42%, o Dow Jones com mais de 6%. Já o dólar também fechou o mês com uma pequena alta de 3,71% e também chegou aos incríveis e tristes também R$6. Sem contar que saiu uma notícia onde o Trump está com um projeto de criar uma reserva para os Estados Unidos com o Bitcoin, o que é uma grande revolução, né? Porque normalmente as reservas são ou em dólar ou então em ouro, então são coisas seguras, né? Agora usar o Bitcoin como reserva, isso é realmente algo revolucionário, tanto que esse é um dos motivos do Bitcoin não parar de subir. Só esse mês ele conseguiu uma alta de mais de 37%, o que é muita coisa. E não só ele, né? Uma moeda que quase ninguém fala, mas também não para de subir é o Ethereum. Só esse mês ele teve uma alta de mais de 37% também. E é por isso que é sempre bom diversificar a carteira, porque a gente está passando por momentos bem difíceis na economia brasileira, que deixa a renda variável bem estável, enquanto a gente tem a renda fixa, como a Selic em alta e o IPCA também em alta. Então, quando você diversifica, você divide seus riscos e a queda na carteira é bem menor também. Tanto que na nossa carteira a gente nem está sentindo essa queda nos fundos imobiliários. Verdade, e a prova que isso funciona são as carteiras de IA, que no caso desse vídeo aqui, que não são diversificadas e por isso elas estão sentindo bem essa queda. Então bora ver o que está acontecendo com elas. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para sempre estar atento às notícias do mercado e acompanhar essa série maravilhosa. Bom, vamos começar a carteira do chat, vamos olhar a nossa rentabilidade aqui. Em novembro, por incrível que pareça, a carteira está subindo 2,18%, que é uma coisa muito boa. No acumulado, essa carteira já está valorizando 6,65%, que também é uma coisa muito boa. Se a gente for comparar aqui com o IPCA, o CDI e o Ibovespa, a nossa carteira tá ganhando e muito. Carteira, como eu falei, subindo 6,65, e se a gente for olhar, o IPCA subiu 1,37, o CDI 3,63 e a bolsa 0,76%. Valorizou quase nada, né, esse mês. Agora, olhando o nosso conjunto de ações aqui, como sempre, a VEG tá saindo muito bem, com uma variação de mais de 14%. Ambev também, uma baita empresa que inclusive eu tenho na carteira, tenho a VEG e a Ambev, tá subindo mais de 8%, e a Petrobras está ali, né, 0,34%, tá normal. Agora em queda, por incrível que pareça, a gente tem Itaú caindo 4,47%, que é algo impressionante, porque estava subindo, né, nos meses anteriores. E Magalu só aumentou a queda, né? Quase 30% de queda, muita coisa. E nesse conjunto, a nossa parte das ações está caindo um pouco mais de 2%. Então, de novo, o que adianta, né? A VEG está subindo 14%, enquanto o Magalu caindo quase 30%, né? A conta não fecha. Então, eu, sinceramente, se fosse investir nessa carteira, tiraria Magalu. Agora, olhando os fundos imobiliários aqui, a gente só tem queda, tudo vermelho, mas o que menos está caindo é o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, então por isso que ele está caindo menos comparado aos outros
outros fundos imobiliários aqui, como por exemplo o HGLG caindo mais de 6%, VRTA11 caindo quase 10% e o KNRI caindo mais de 16%. Tá triste aqui. Nesse conjunto todo aqui de fundos imobiliários, a gente tá com uma queda de 8,29%, que também é muita coisa. Por enquanto, nossa renda variável aqui tá muito ruim. Para vocês terem noção do quanto dinheiro já perdemos aqui, a nossa carteira de fundos imobiliários, se eu não me engano, a gente tinha investido aqui, era R$20.000. E agora a gente tem R$18.500, então tivemos essa perca muito grande. Agora partindo para a parte boa, né, que são os ETFs aqui. A gente começa com os ETFs da nossa bolsa aqui, que é o IVVB11 e o ACWI11. E aqui tá só alegria, né? A gente tem uma valorização nesse conjunto todo de mais de 16%. Isso porque o IVVB11 tá subindo mais de 17%, que é algo muito bom, muito positivo. E o ACWI11 também subindo 14%. Então, por isso é importante você diversificar o seu dinheiro, investir no seu dinheiro lá no exterior. Já nos nossos ETFs internacionais aqui, também está indo super bem. O QQQ subindo mais de 6% e o VOO subindo mais de 8,98%, quase 9%. E nesse conjunto todo aqui também está subindo 7,5%. Então, a gente vê que esses ETFs aqui, eles já estão compensando a desvalorização das nossas ações e os fundos imobiliários aqui. Então, de novo, esse aqui é um exemplo para você investir o seu dinheiro lá no exterior. Porque normalmente, nesses períodos de queda na nossa bolsa aqui, os ativos internacionais lá fora tendem a se valorizar. Então é meio que o inverso. Enquanto aqui tá caindo, lá tá subindo. Enquanto lá tá caindo, aqui provavelmente vai estar subindo. Renda fixa, partindo aqui, temos o Tesouro Direto, nosso único título público. Investimos no Tesouro Selic 2027 e que tá com uma variação de 3,82%. Aqui nessa carteira, a renda fixa obviamente representa uma parte até que significativa, né? Então por conta dessa valorização, ela também tá compensando as nossas ações. Ela tá valorizando mais do que nossas ações caiu, que também é algo muito bom. Obviamente não pode se esperar um retorno maior do que isso na renda fixa, né? No caso aqui, se você fosse montar essa carteira, a parte da renda fixa seria mais para sua reserva de emergência. E pro nosso último investimento da renda fixa privada, que a gente investiu no CDB do C6, pós-fixado, que rende 104% do CDI e que a rentabilidade dele tá bugada, né? Como vocês vê todo o vídeo, essa rentabilidade aqui não existe, né? Que tá uma variação de 35% da renda fixa, tá? Não sei o que aconteceu, mas bugou. Essa parte aqui, a carteira do Gemini, que o Lucas vai mostrar pra vocês, a gente também tinha colocado esse CDB lá e lá a rentabilidade tá certa. Então, espera tá um pouquinho aqui quando o Lucas vir pra mostrar a rentabilidade certa desse CDB. Agora, partindo para os proventos, né? Que todo mundo gosta de renda passiva. Em novembro, a gente bateu o recorde de dividendos, a gente recebeu mais de R$222, o que já dá no total R$ 740,85 recebidos de dividendos, o que é obviamente muito pouco para uma carteira de R$100 mil, né? A gente esperava aí receber pelo menos uns 300, 400, 500 reais por mês de dividendos, né? E olhando aqui quais foram os ativos que distribuíram dividendos, a gente tem duas ações. O primeiro é o Itaú, que pagou dia 1, recebemos um total líquido de R$ 2,19, que é muito pouco. Aí a gente tem os fundos imobiliários, que também pagaram dividendos, né? Pagaram proventos muito bons, como o KNCR11, que foi o que mais pagou aqui, pagou quase R$50 de dividendos. E temos a Petrobras, que pagou dividendos e juros sobre capital próprio, né? E também foi bem generoso. O juros sobre capital próprio foi de R$45 e os dividendos quase R$15. Então, para uma ação também foi muito boa. Então, a nossa conclusão aqui é que a carteira está saindo muito bem. A gente teve aqui um ganho de capital esse mês de mais de R$6.886, o que é muito bom. Como a gente está vendo aqui, a gente tinha um valor aplicado de quase 101 mil e agora a gente tem R$107.800. Então, tivemos um ganho bem generoso assim. A expectativa é que a carteira continue assim, que ela continue a se valorizar ainda mais, pelo menos tende, né? É uma carteira bem diversificada, como a gente pode ver aqui, a gente tem 22% em ações, 18% em renda fixa, 17% em fundos imobiliários, 16% em ETFs e 14% em tesouro direto e 10% em ETFs internacionais. Então é uma carteira bem alocada, ela tem
o dinheiro bem espalhado, não é igual, por exemplo, a do Gemini, que tem tipo 60% em ações, que acaba sendo prejudicada muito quando as ações caem. Agora o Lucas vai vir aqui para mostrar a carteira do Gemini para vocês e ver se ela tá sendo melhor ou não do que a do chat. Bom, agora nossa carteira do Gemini, as coisas estão bem complicadas aqui, como vocês podem ver. A gente aplicou mais de 100 mil reais nela e tá com um valor total, saldo bruto de 98 mil reais. Então a gente perdeu uma graninha com ela. E quando a gente vê a variação do mês, a gente pode ver que as coisas estão bem complicadas. Essa carteira aqui é uma carteira muito agressiva, então o mercado de renda variável em baixa, ela vai ficar em baixa também, vocês podem ver. Em julho a gente perdeu dinheiro, em agosto a gente teve um ganho muito bom, só que depois disso foi só queda. Setembro menos 2%, outubro menos 80%, novembro menos 1,77%, então o mês tá só em queda, só em queda, só em queda. Quando a gente compara, né, nossa carteira com outros índices, a gente pode ver que nossa rentabilidade tá muito abaixo, tanto do IPCA, tá ganhando mais que a gente, tanto do CDI, que tá ganhando muito mais que a gente, tá perdendo até pro Ibovespa, o Ibovespa tá só caindo, a gente tá perdendo pro Ibovespa, então não dá pra explicar, né? A carteira tá muito ruim. E quando a gente vai olhar as ações, a gente pode ver que a gente tem alguns ganhos, como a Ambev, que é uma empresa muito boa, que sempre vai valorizar. A gente tem a Gerdau também, uma empresa metalúrgica, que é uma empresa gigante. A gente tem Banco do Brasil, o Bradesco, que tá tendo um ganho pequenininho, mas tá tendo um ganho. Também tem o Petrobras, que só tava caindo, 2 meses seguidos caindo, e agora voltou a crescer, né? Mas de resto, olha, a gente tem Natura, caindo muito. A TOTS, que também está crescendo bastante na empresa de tecnologia, mas voltou a cair, até impressionante, porque ela está valorizando muito. A gente tem Magazine Luiza, que é menos 28%, isso é um absurdo, a empresa não tem nem porque tá aqui, mas como foi o Gemini que escolheu, né, fazer o quê? A Vale também, que está caindo por conta da China, né, que ela é muito prejudicada pela China, porque é uma empresa que exporta muito produtos para a China. A gente também tem Itaú, que está caindo, e Banco do Brasil, que também está caindo. Então, nossa carteira de ações está perdendo quase 4%, né? Bem mais de 4%. Então a gente investiu o quê? 60 mil reais nisso e tá perdendo esse dinheiro. Então é uma coisa muito absurda. Fundos imobiliários, então, nem se fala, é menos 8%. Tudo caindo. XPML, menos 11%. Então a gente perdeu muita grana com ela. De shopping, né? A empresa que é muito prejudicada pelos juros altos. Tem o Knip, que é uma empresa um fundo imobiliário de papel, que também tá caindo. É um pouco menos, mas tá caindo também, menos 5%. Tem a HGLG, um fundo de galpão logístico, também tá caindo menos 6%. Então pode ver aqui que a variação no mês, né? No mês não, no acumulado, é de menos 8%, então uma queda gigantesca para nossa carteira. Bom, mas uma coisa que tá salvando a gente é o Mercado Livre. Essa empresa aqui é simplesmente maravilhosa. Só para vocês que eu não conhecia ela para investir, né? Eu nunca tinha olhado ela, nunca tinha analisado. E quando o Gemini escolheu ela, eu foi até uma surpresa, porque ela não era uma ação brasileira, é um BDR, uma ação que é negociada fora do Brasil. E aqui ela tem uma variação desde que a gente comprou ela de 28% positivo. Então a gente comprou ela com um preço médio de R$77, agora tá R$99. Então o ganho dela foi muito bom. Ela tá salvando nossa carteira, entre aspas, né? Porque ela não sai carregar tudo. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu até parei para analisar ela, para ver algumas coisas, alguns fundamentos dela. É uma empresa que vem crescendo bastante na América do Sul, uma empresa que vem se diversificando, uma empresa que vem buscando melhorar cada dia mais com serviços como o Mercado Livre, que entrega muito rápido. Tem o Mercado Pago também, que é uma baita de uma conta digital, tem um rendimento absurdo. Tem outros serviços que compensa muito você ter conta nele, né? Agora, a renda fixa, as coisas também estão muito boas, como vocês podem ver aqui, ó, tudo direto, a gente tem o Selic 2027, que tá uma variação de 3,82%, então é uma variação muito boa para renda fixa. Hoje em dia, se eu fosse investir em renda fixa, eu investia tanto no Selic, mas eu pensaria em investir também no IPCA+, 2029, que ele tá pagando muito bem, né? Tá pagando mais de 7%, mais o IPCA. Então, eu pensaria muito nele. Agora, questão de renda fixa privada, a gente tem aqui o CDB que não tá bugado. O Léo falou lá na carteira do chat que ele tava com rendimento absurdo. Aqui não, aqui tá certinho, rendimento de 3,94%, então rendimento bem aceitável para renda fixa, né? Ainda mais um CDB privado de 104% do CDI, então um rendimento muito bom para quem quer renda fixa. Bom, agora em recebidos, a gente tinha um acumulado aqui muito bom, a gente estava recebendo R$312, mesmo sendo um pouco para uma carteira de vale bem mais de 100 mil reais, né? Tá um valor mais ou menos, né? A gente pode ver que ele deu uma caída gigantesca em outubro, ele estava pagando mais de 300 e caiu para 164 reais. Em novembro, ele voltou a subir um pouquinho, a 212, mas mesmo assim é um valor muito pouco mesmo. No acumulado total de 4 meses, a gente tem um valor recebido de mais de R$1.000. Se eu fosse montar uma carteira hoje em dia, pessoal para mim, eu receberia isso no mês, com esse valor, ou até mais, né, no mês, com esse valor que investiu na carteira aqui do Gemini. Mas no mês de novembro, muitas ações pagaram, né, e pagaram até que bem. Por exemplo, aqui o Petrobras pagou um total de R$38 líquido. A gente tem também aqui o Itaú, que também pagou
R$2, é pouco, mas pagou, né? Também tem um Banco Bradesco, que também pagou R$6, é pouco, mas pagou também. Agora, fundos imobiliários, todos pagaram, como todos pagam todo mês, né? Como vocês sabem que fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro dele no mês, então você sempre vai receber. A gente recebeu aqui um pouquinho, mas foi bom. A gente pode ver aqui o XPML. É um fundo que sempre paga e paga muito bem. Ele pagou aqui R$91. Foi 91 não, 81, desculpa. E também tem a HGLG que pagou 34 e Knip que pagou R$37. Olha, e sendo bem sincero aqui, essa carteira não me agrada muito. O Google aqui, né? A carteira do Google, da inteligência artificial do Google, ela decepcionou bastante, porque você vai investir R$100 em uma carteira totalmente agressiva, que é focado, como vocês podem ver aqui, em renda variável. Tem uma carteira que tem mais 60% só em ações, né? Então, se for focado, você tem que ganhar dinheiro com ela. Se liga nisso aqui, ó. Mais 61% foi só em ações. Então, foi mais de R$60 mil só para investir em ações. Os imobiliários foram mais de R$18 mil. Então, tipo assim, uma carteira que é focada só em renda variável. A gente perder mais de R$2 mil com ela é algo triste. Você investiu um dinheiro para ter essa variação e tá com uma variação de menos 1,90% no acumulado. Então, é bem triste mesmo. Mas mesmo assim, é uma carteira que, se fosse para mim investir, eu tiraria algumas ações, como por exemplo, Natura, que não faz sentido nenhum você ter uma ação como Natura na carteira. Magalu também, mas tá decepcionando bastante. Não teria na minha carteira. E outras coisas também que acho que também não faz sentido ter na carteira, como por exemplo, uma carteira que é totalmente focada em renda variável e ter só 3 fundos imobiliários. Então, sua renda no mês vai ser muito pouca, porque como vocês sabem, ações, elas não são obrigadas a pagar no mês. Elas podem pagar, mas não são tão obrigadas a pagar no mês como os fundos imobiliários. Então, se você quer investir para ter renda, é fundos imobiliários ou ações que pagam mensalmente, né? E aqui ações praticamente são focadas em crescimento entre aspas, porque a gente tem bastante blue chips aqui, ou seja, empresas que são gigantes, como Ambev, a gente tem Gerdau, Magazine Luiza nem tanto, mas Banco Bradesco é uma empresa gigante e Banco do Brasil também, até o Itaú. Então, uma carteira que era para ser focada em renda variável, mas não é tão focada de um jeito bom, né? Então, por isso que eu não gosto muito dessa carteira. Eu, sinceramente, prefiro a carteira do ChatGPT. Mas bora para nossa conclusão para ver como as duas saíram e qual que foi a melhor, né? Que você já sabe, né? E mais uma vez, a carteira do Chat está mostrando que é bem eficiente. Sendo bem sincero, eu tô gostando muito de acompanhar essas duas carteiras. Porque eu real investiria na carteira do Chat. Eu acho que só tiraria a Magalu e colocaria o Mercado Livre e já era. Até também colocaria umas criptos para ficar bem mais diversificado, né? Sim, verdade. Ela realmente está mostrando ser eficiente. Porque se manter firme assim, não é pra qualquer um não, viu? Eu acho que mudaria algumas coisas também pra receber mais dividendos, porque eu acho muito pouco pra R$100 mil, né? Que é muito dinheiro. Mas em contrapartida, a carteira do Gemini é meio decepcionante. E é uma carteira totalmente agressiva, que é focada em renda variável, que só dar bom quando o mercado voltar a crescer. Exatamente. Em crises, ela não vai aguentar muito não, viu? Mas bora continuar acompanhando pra ver o que vai dar, né? Até o final de um ano, né? Agora comenta aqui o que você achou da carteira esse mês e como a sua tá saindo. Se você quer acompanhar mais vídeos dessa série, é só clicar nessa playlist aqui.